Como que você decidiu ser pastor? Como que iniciou essa trajetória religiosa sua? Quando que você Interesse parou e pela pensou, teologia? poxa, é isso que eu quero seguir uma vida mais espiritual. Como que foi? Então, na verdade é o seguinte, biblicamente falando, já teologicamente falando, a gente não simplesmente escolhe, né, ser pastor. A nossa comunidade reconhece esse chamado na nossa vida. O apóstolo Paulo diz que quem deseja o episcopado, quem deseja ser pastor, excelente obra almeja. Mas aí depois disso, um monte de critério ali é levantado, né? 1 Timóteo capítulo 3, Tito capítulo 1, e aí a igreja vai reconhecendo aquelas características em vocês. Depois a gente pode até falar dessas características, porque tem muito pastor que não tem essa característica, mas está lá como pastor, né? Tem muita gente que não está fazendo o papel direito como pastor, e aí todo mundo paga o pato. Mas na minha experiência, eu sou de um berço cristão. Minha mãe se converteu, eu tinha 3 anos de idade, e com 3 anos eu fui para a igreja com os meus pais, vivi a minha infância na igreja. Mas hoje eu entendo que eu não era um convertido, né? Eu estava ali religiosamente, passando a minha adolescência e minha juventude também na igreja, porque era um pé na igreja, outro pé no mundo. Fazia minhas coisas erradas no mundo, mas estava na igreja no domingo. Então eu não era um cristão genuíno, não tinha nascido de novo, não tinha arrependido dos meus pecados. E isso aconteceu comigo com 24 anos. Aí sim, na Igreja Batista da Lagoinha, que é onde hoje eu congrego, onde eu frequento, né? Com 24 anos eu reconheci, porque a chave que vira na Bíblia chama-se novo nascimento. Novo nascimento. É quando você arrepende dos seus pecados, você reconhece que é um pecador e reconhece que está perdido eternamente. E aí você precisa de um Salvador. Esse Salvador é Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando você reconhece que não consegue se salvar, que não consegue agradar a Deus por você mesmo, que você está condenado ao inferno pelos seus pecados, e sabe que em Jesus há a sua solução, aí você nasce de novo. Arrepende dos seus pecados e muda o seu estilo de vida. Quando você é convencido pelo próprio Espírito Santo, assim que a gente fala na Bíblia e na teologia, convencido pelo Espírito Santo de que você precisa de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. Isso aconteceu comigo com 24 anos. Hoje eu tenho 34. Então tem 10 anos que eu estou na caminhada. 2014 eu passo pela conversão. 2015 eu começo a estudar o seminário, que hoje eu sou professor. Dou aula no Carisma, como eu falei, e eu estudei nesse seminário. O seminário da nossa igreja mesmo. Estudei aqui na Matriz, em Belo Horizonte. Em 2016 eu formei. Já estava servindo na Lagoinha Pedreira Prado Lopes. É uma favela em frente à Lagoinha Matriz. Quem é de Belo Horizonte conhece a Pedreira Prado Lopes. Ali, servindo, cuidando de pessoas, visitando pessoas, ajudando os necessitados, etc. A igreja reconheceu em mim um chamado pastoral. Então, aqui que eu respondo a sua pergunta. Um chamado pastoral. Efésios capítulo 4. A Bíblia diz que, o apóstolo Paulo falando, que Deus chamou alguns homens para algumas funções. Apóstolo, evangelista, profeta, pastor e mestre, né? Então, eu creio que eu fui chamado para isso. Pastor e mestre, aquele que cuida de pessoas, mas que também ensina a palavra de Deus. Como eu fui? A igreja reconheceu. A igreja reconheceu, porque tem gente que dá carteirada, né? Não, eu sou pastor, toma, eu sou pastor, a partir de agora eu sou pastor, eu mesmo me consagro. Não. A forma saudável disso acontecer é a sua comunidade, a sua igreja reconhecendo, olha, ele cuida de pessoas, olha, ele ensina a palavra de Deus. E aí eu comecei, fui ordenado dia 3 de julho de 2017. 3 de julho de 2017, fiquei na Pedreira até 2021, e surgiu a necessidade de um pastor local, integral, lá no bairro Mangabeiras, em uma lagoinha também, no bairro Mangabeiras. Até aí eu era pastor voluntário, tinha meu trabalho, trabalhava com gráfica, serviços gráficos há 10 anos com meu pai e etc. Abri mão de tudo isso para entregar a minha vida de forma integral a partir de 2021. Então tem 3 anos que eu vivo aí só do ministério, pastoreando, pregando e dando aulas, né? Então foi assim que aconteceu comigo. Acho que foi a igreja reconhecendo o chamado pastoral, reconhecendo aquilo que eu já fazia antes de ser ordenado. E tem muita gente que quer fazer o trabalho depois que foi ordenado. Mas a forma saudável é você ser reconhecido enquanto você faz, enquanto você pastoreia, enquanto você cuida, enquanto você trabalha. Aí depois disso, a igreja faz aquela oração na frente de todo mundo, dizendo, não, agora fulano é o pastor da nossa igreja.
Foi assim que aconteceu comigo. Que bacana, cara. E o que me chamou a atenção você falando é que antes você apenas era um frequentador de igreja, não era um cristão de fato. E eu percebo, né, que muitas pessoas fazem isso, frequenta a igreja uma vez por semana, mas nos outros 6 dias acaba fazendo coisas mundanas, aquela coisa toda. O que justifica o fato da pessoa ela ter atitudes que não coincidem com o cristianismo mesmo semanalmente estando lá e tal? O que você consegue identificar na cabeça dessas pessoas? É porque, infelizmente, hoje o católico, o evangélico, seja o que for, a ideia que esse povo tem na cabeça é: eu preciso frequentar um templo, eu preciso estar em um lugar, porque ali eu vou ouvir palavras que podem ser desafiadoras, mas que mudam a minha vida. Então é assim, se eu estou triste, eu vou para a igreja para ficar feliz. Se eu estou angustiado, eu vou para a igreja para ficar confortado. Se eu estou desempregado, eu vou para a igreja porque eu vou orar e Deus vai me dar um emprego. As pessoas vão na igreja hoje, as pessoas, quando eu digo as pessoas, eu estou dizendo assim, uma parte das pessoas, né? Por interesse. Por interesse. As pessoas vão para a igreja para receber algo. Quando, na verdade, meu irmão, nós vamos para entregar todo o nosso ser, todo o nosso ser. Então, por que é que as pessoas estão desse jeito? Porque elas não sabem o que é conversão. Conversão. Hoje em dia, todo mundo fala que é cristão. Todo mundo fala que é cristão. Então você vê a pessoa mais depravada que for, falando assim: eu sou cristão, sou evangélico, sou católico, sou protestante. Só que isso envolve mudança de vida. A fé cristã, eu nem chamo de religião, apesar de Tiago dizer que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, etc. Mas a fé cristã envolve mudança de vida. Se a pessoa não entender o evangelho, ela vai continuar sendo uma frequentadora de igreja. O que é o evangelho? É uma boa notícia. A palavra evangelho significa boa notícia. Uma notícia, né? Boa notícia. Só que antes de eu dar a boa notícia, eu tenho que dar a má notícia. Se uma pessoa não entender a má notícia, ela vai ser uma frequentadora de igreja. Qual é a má notícia? A má notícia é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A má notícia é que todos os que estão me assistindo nesse momento, que não se arrependeram dos pecados, todos estão indo para o inferno. E isso é uma notícia péssima, mas que alerta. Qual é a única forma de você não ir para o inferno? De você não ir para o inferno? De eu não ir para o inferno? Porque nós não conseguimos agradar a Deus, não. Existe uma forma de ir para o céu. Está aqui a Bíblia, obedece tudo. Você dá conta? Você dá conta de obedecer isso tudo aqui? Não pode errar nenhuma vez na vida. É impossível. Não pode ter nenhum pecado. Quantos anos você tem? 35. Quantos anos você tem? 29. 30. 30. Eu tenho 34. Então nós já pecamos a beça. Daqui a pouco a gente pode fazer até uma conta de, em média, quantos pecados nós temos. Já pecamos a beça. É impossível agradarmos a Deus. Somos pecadores, somos maus. E Deus é completamente santo, perfeito. Como é que eu, mal, pecador, errante, xingo, tenho pensamentos obscuros, falo coisa que eu não devo, como é que eu vou me chegar a Deus? Não tem como não. Por isso nós estamos condenados. Só há uma solução para isso. Entregar a vida por aquele que morreu em nosso lugar. Jesus na cruz estava recebendo a ira de Deus. A ira de um Deus santo contra o pecado. Que era para ser derramado na minha vida e na sua vida. Jesus levou na cruz. Jesus pagou pelo meu pecado. Se não fosse Jesus, eu teria que pagar pelo meu pecado. Quem está nos assistindo, se não entregar a vida para Jesus, vai pagar pelos seus pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. Aí nós temos a solução para tudo isso no capítulo e no versículo mais conhecido de toda a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o Evangelho. É sobre isso que a igreja deveria estar pregando. É sobre isso a mensagem da cruz. Mas mudaram a mensagem. Agora é carro novo, casa nova, é dinheiro, você vai ficar rico, me dá 10 que Deus vai te dar 100. As pessoas começam a frequentar templos. Aí você não tem mudança, por que a pessoa vive 6 dias, suas palavras, com práticas mundanas, né, que você falou, com práticas mundanas, e no domingo está lá. Porque elas não entenderam a mensagem do Evangelho. Elas não entenderam o que Jesus fez na cruz. Nós temos a ideia hoje de que Jesus morreu numa cruz para me dar uma vida melhor aqui nessa terra. Não foi para isso. Foi para te livrar da condenação eterna. Quando a gente não tem essa mensagem sendo pregada nas igrejas, vira uma... como é que chama aquele negócio lá do... Pode citar nomes aqui, né? Claro, né? Pode. Do Silvio Santos lá,
Porta dos Desesperados, vira telecena, a igreja vira tudo. E aí tem um monte de gente interesseira, né? E aí, e acaba... em contrapartida, tem aquelas pessoas que já optam por não ir no culto, na igreja, e falam o seguinte: não preciso, eu sou cristão, então eu preciso ter práticas cristãs, mas não preciso de ir ao templo. E com relação a isso, o que você diz dessas pessoas? Eu digo que também está errado, porque não é nem 8 nem 80. Hebreus capítulo 10, versículo 25, é um dos textos mais usados para combater isso. Isso aí que você está dizendo chama-se desigrejado. E hoje tem crescido muito o número de desigrejados. É aqueles que se dizem cristãos, mas que acham que não precisam frequentar. Não, a igreja está muito corrompida. Irmão, escuta, eu sou pastor e eu sou responsável por uma igreja. E eu sei do que essas pessoas estão falando. Porque é verdade mesmo. Tem muita gente corrompida, tem muita gente suja no meio, tem. Mas o erro deles é errado ser um pastor corrupto, claro. É errado ser um pastor que rouba o dinheiro da igreja? É claro que é. É pecado, é errado. Um pastor que hoje está mais artista do que pastor, está errado. Mas você abandonar o corpo de Cristo, por isso, também é errado. É isso que as pessoas não analisam, porque se o pastor está tendo uma conduta errada, procura uma igreja séria. Tem igreja séria, tem pastor sério, tem gente que quer fazer a obra séria. E Hebreus capítulo 10, versículo 25, a Bíblia diz: não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor, se aproxima. Então, existe uma regra para o cristão. Congregue. Em Atos capítulo... Congregar é estar juntos no mesmo lugar, né? Em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, a Bíblia diz que os cristãos permaneciam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e na oração. Eu não posso falar para você que igreja é templo. Não, aquilo é um lugar que a gente reúne. Igreja são pessoas. Outra coisa, tem gente que fala assim: olha, eu sou a igreja. Mentira. O corpo de Cristo é a igreja. As pessoas com a mesma fé é a igreja. Você é, no máximo, um membro do corpo de Cristo. Então não tem como ser igreja na minha casa. Eu sozinho, vamos supor, moro sozinho. Eu sou igreja. Não, você não é igreja. Se você é um cristão, você é membro do corpo. E o membro tem que estar junto com o corpo. Paulo escreveu suas cartas para a igreja. Paulo escreveu para Tito, para Timóteo. Não, porque... Deixa eu explicar, porque assim, eu acabei de falar, né? Paulo escreveu suas cartas para igrejas, é verdade. Aí chega um desigrejado e fala assim: não, mas Paulo escreveu também só para homens, verdade. Filemão escreveu para Timóteo, Tito, mas Timóteo e Tito estavam pastoreando igrejas. Uhum. E quando Paulo escreve para homens, ele escreve com o intuito de abençoar igrejas. Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, Paulo escreveu para a igreja de Colossos, Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica, igrejas, pessoas reunidas. Então, desde o livro de Atos, nós vemos pessoas reunidas. Então, desigrejado também está errado. Quem vai para a igreja só por interesse, quem desiste da igreja está... Quem vai para a igreja só por interesse está errado. Quem desiste da igreja está errado. Quem não congrega está errado. Está errado.